Olá, estudantes da segunda série. Nesse vídeo vamos falar sobre contos. Oi, minha querida intérprete, tudo bem aí? Bora lá para uma aulinha de contos? Me ajuda! Então, olha só, os objetivos da aula são ler contos compreensivamente, localizando informações explícitas no texto, inferir o sentido de uma palavra ou expressão, bem como uma informação implícita, identificar elementos que constroem a narrativa. O que é ser realista? Pense, real, realista, o que é para você ser realista? É enxergar a realidade como ela realmente é? É como se tirasse uma foto desse instante? O que é isso, ser realista? Você já ouviu falar deste escritor, do Machado de Assis? O professor colocou uma imagem aqui para você lembrar dele. Isso. Nessa aula, vamos conhecer um conto desse importante escritor, Machado de Assis. O conto. O que é o conto? Conto é uma narrativa curta, a gente já sabe. E ela envolve o que? Apenas um conflito. E nessa perspectiva, o momento de maior tensão do conto é chamado de clímax. Então, dos elementos da narrativa propostos, o clímax é esse. Então, a partir daquele instante, o que será que vai acontecer dali? Qual vai ser a conduta dos personagens? Qual será o desfecho, a conclusão daquilo? Além disso, embora não seja uma regra, né, o que a gente percebe? Que um conto tem poucos personagens, um espaço, um cenário limitado e tem também um recorte temporal reduzido. Apresento a vocês o conto intitulado Uns Braços. O que o título tem a ver com o conto? Você já se perguntou? Uns braços? Será que tem a ver com o tema do conto ou é só um título? Vamos saber mais aprofundando isso com a leitura do conto. Inácio estremeceu. Ouvindo os gritos do solicitador, recebeu o prato que este lhe apresentava e tratou de comer. Inácio ia comendo devagarinho, não ousando levantar os olhos do prato, nem para colocá-lo onde eles estavam no momento em que o terrível Borges o decompôs. Verdade é que seria agora muito arriscado. Nunca ele pôs os olhos nos braços de Dona Severina, que se não esquecesse de si e de tudo. Releia o trecho inicial do conto Uns Braços, de Machado de Assis. Olha o trecho. Verdade é que seria algo muito arriscado. Nunca ele pôs os olhos nos braços de Dona Severina, que se não esquecesse de si e de tudo. Como o narrador é classificado? Pensa? Faz aí que eu te aguardo aqui.
Voltei! Tá tudo certo aí? O caderno está organizado, o material? Podemos começar então a nossa conferência da atividade? Eu te pedi, como o narrador pode ser classificado? Quais são os tipos de narrador? Narrador personagem, narrador observador, narrador onisciente. Neste caso aqui, ó, verdade que seria agora muito arriscado. Nunca ele pôs os olhos nos braços de Dona Severina, que se não esquecesse de si e de tudo. Narrador onisciente. Quem respondeu acertou. Por quê? Ele conhece toda a história e os detalhes da trama. Além disso, ele tem conhecimento sobre seus personagens, desde sentimentos, emoções e pensamentos. Veja o sentimento aqui. Esquecer-se de si e de tudo. Então, é o narrador que tem esse conhecimento. É narrador onisciente. Continuando a leitura. Também a culpa era antes de Dona Severina, em trazê-los assim nus constantemente. Usava mangas curtas em todos os vestidos de casa. Meio palmo abaixo do ombro, dali em diante, ficavam-lhe os braços à mostra. Na verdade, eram belos e cheios, em harmonia com a dona, que era antes grossa que fina. E não pendiam a cor nem a maciez por viverem ao ar. Mas é justo explicar que ela os trazia assim por faceira, senão porque já gastara todos os vestidos de manga comprida. Atividade 2. Que relação há entre o trecho lido e o título do romance? Você considera esse título adequado? Qual outro título você daria ao conto? Ó, título do nosso texto, Uns Braços. Então eu te pergunto se isso está adequado, né? Que outro título poderia ser? Faz aí que eu te aguardo daqui.
Voltei, conferi contigo, como é que estamos? Fazendo tudo, analisando tudo? Beleza, vamos gabaritar. Letra A. Que relação há entre o trecho lido e o título do conto? Sim, referem-se aos braços de Dona Severina. Motivação da atenção do Inácio, ó. Ela fala aqui, ó, como estavam os braços, né? Ele coloca aqui, ó, que na verdade eram belos e cheios, estavam em harmonia com a dona, que ela usava os vestidos de manga curta e dali então os braços ficavam à mostra. Tudo isso é colocado. Na letra B eu te pergunto, você considera esse título adequado? Gosto e opinião suas, mas eu percebo adequado, porque está dando uma boa descrição dos braços da moça. Qual outro título você daria se não fosse os braços? Hã? Resposta pessoal sua, você deve ter chegado a uma boa conclusão. Está aqui uma imagem dela com os braços à mostra, para você não esquecer do título do conto, Os Braços. A atividade 3. Por que Inácio está atento aos braços de Dona Severina? O que será que o leva a ficar tão atento? Faz aí, eu volto em seguida. Oiê, voltamos. Olha só, por que Inácio está atento aos braços de Dona Severina? Perceba que ele fala aqui, ó. Também a culpa era antes de Dona Severina, em trazê-los assim nus, constantemente. Usava mangas curtas em todos os vestidos de casa, meio palmo abaixo do ombro. Dali em diante ficavam-lhe os braços à mostra. Na verdade, eram belos, cheios, em harmonia com a dona. Olha, faz uma comparação. Que era antes grossa que fina, e não perdiam a cor nem a maciez por viverem ao ar. Mas é justo explicar que ela os não trazia assim por faceira, senão porque já gastara todos os vestidos de manga comprida. Então, olha só. Aqui, nessa questão, nós temos o quê? A questão de que não era comum, nessa época, as mulheres mostrarem os braços nus, né? Os braços à mostra. Por quê? Porque chamavam atenção. Então, ele ficou observando. Nessa época em que estamos retratando o conto, a figura da mulher já não era mais idealizada, e sim vista do plano material e físico. Aqui uma imagem para você ter uma ideia do vestido, ó, de como os braços ficavam. Geralmente tinha uma manga bufante, umas preguinhas, por quê?
Se dava calor, arregaçava a manguinha até aqui, mais ou menos o cotovelo. Mas o braço todo nu nunca ficava. Então, para a época, era uma grande diferença. Continuando a leitura aqui comigo. Diante da situação vigente, representada pela sociedade carioca, onde o apadrinhamento e o famoso jeitinho solucionava os problemas advindos da classe dominante, o escritor usufrui de uma sutileza sem fim, baseada numa linguagem irônica. Dentre tantos contos, destacam-se quem? O Alienista, Missa do Galo, A Cartomante, Noite do Almirante, O Espelho e os Braços. Então, na atividade 4, eu te pergunto, releia. Mas é justo explicar que ela não trazia assim por faceira? Se não, por que já gastara todos os vestidos de mangas compridas? Por que o narrador faz essa explicação? Faz aí, que eu volto daqui a pouco conferir contigo. Voltamos. Na questão da atividade 4, eu peço que você releia um trecho. Observe bem. Mas é justo explicar que ela não os trazia assim por faceira, senão porque já gastara todos os vestidos de mangas compridas. Por que o narrador faz essa explicação? Então, ó, voltando aqui no texto, no trecho em que está isso, nós observamos aqui, ó. Também a culpa era dela. Daí ele diz assim, ó. Usava mangas curtas em todos os vestidos de casa. Agora, na confecção da resposta, o que a gente pode inferir? Então, aqui, ó. Ele explica que Dona Severina não está mostrando os braços de propósito, mas sim porque não tem mais vestidos de manga comprida adequados para usar no contexto do conto. Então, ele fala, ó, retome aqui, ó. Ele diz ali que ele já gastara, ó, senão porque já gastara todos os vestidos de manga comprida. Ele está justificando que não era por faceirice, né, por exibimento, por assim dizer, mas sim porque ela já tinha gastado todos os vestidos. Importante destacar aqui na obra machadiana, né, e principalmente neste conto, que aparece uma linguagem irônica, uma crítica da realidade, né? Qual era a realidade apresentada? Ela tinha poucos vestidos. Então, é uma boa desculpa para o que está acontecendo aqui. Conferiu direitinho? Pescou? Beleza. O realismo machadiano. Então, o realismo machadiano, ele apresenta o quê? Um lirismo realista do conto. O lirismo, o que é? É o foco nos sentimentos. Mas, ao contrário do romantismo,
Os sentimentos aqui não são idealizados. Né? Lá no romantismo era tudo muito idealizado, o amor perfeito, a mulher enaltecida, o final feliz, maravilhoso. Aqui não. Aqui há o sentimento, mas não é com essa idealização. O realismo psicológico, e essa é a grande marca registrada aqui do realismo, principalmente na obra machadiana, nós vemos o quê? O foco na realidade, no jogo de interesses. Então, ao observar a abordagem feita por Machado de Assis, nós pegamos bem essa característica. Machado de Assis, de uma forma engenhosa, dedica-se quê? A análise do caráter humano através de seus personagens. E com isso, o que ele vem revelar? O lado negativo da sociedade, bem ao gosto das características da era realista. Perceba que quando falamos de realismo, é como se você tirasse uma foto agora da tua situação. É a real. Só que isso é transposto para o papel, para o texto literário, com todas as características. Diferentemente do tipo de texto apresentado no romantismo, que era muito idealizado. Agora é a sua vez. Vamos lá? Chegou sua vez de fazer um conto com o tema a partir desse trecho. Qual trecho, prof? De Machado de Assis. Olha o que eu destaquei para você. Os acontecimentos humanos dependem de circunstâncias fortuitas e indiferentes. Chame a isto acaso ou providência. Nem por isso a coisa deixa de existir. Bom, né? Certifique-se de que sua história pode ser contada, então, como suspense. Começa a ficar bom aqui. Atenção aos elementos essenciais do texto narrativo, como narrador, em primeira pessoa, em terceira, personagens, quem serão? Protagonistas, secundários. O tempo, será um tempo psicológico ou um tempo cronológico? O espaço, será um espaço aberto, fechado? Em que ambientes a história vai ocorrer? Compartilhe com o colega a sua produção, converse, passa aí uma mensagem, conversa, vê, vamos fazer assim, vamos fazer assado. De repente você pode até fazer em parceria com alguém. O que aprendemos? Lemos um trecho do conto Uns Braços, de Machado de Assis. Localizamos informações de que tipo? As informações explícitas e deduzimos algumas implícitas, né? Aquelas que a gente chama nas entrelinhas. Identificamos elementos narrativos como narrador, enredo, né, o clímax. O realismo foi um período literário em que a idealização romântica já não mais estava presente. Então isso é importante fixar aqui para você. Romantismo tinha idealização, final feliz. Realismo é o trabalho psicológico, a vida como ela se apresenta com todas as características. Nesse vídeo falamos sobre conto. Espero que vocês tenham gostado e até breve.